Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Uma das coisas que devemos prestar muita atenção é que quando falamos de esquerda e de direita, não estamos tratando dessa pífia situação que vive o Brasil hoje, de pessoas querendo subir no poder para beneficiar ou beneficiar-se a si mesmo. A verdade é que nem mesmo eles irão ser beneficiados. Se compreendermos de fato o que está acontecendo no mundo, tratando-se de uma engrenagem, até mesmo os mais cultos tornam-se ignorantes quando não leem, quando não buscam a informação. Nós estamos vivendo hoje os efeitos de uma organização, de uma globalização, e estamos sendo massacrados por situações que não deveria acontecer. Nós somos um país onde nós temos extensão continental. Nós somos ricos em tudo que possa imaginar, mas somos pobres em pessoas, em nação, em homens que se dizem ser livres. Mas temos homens que buscam os meios para ser escravo. Esse escraviza assim mesmo. O brasileiro se escraviza por si só. Nós, homens e brasileiros, nós somos livres, desde que não assistimos, desde que não venhamos permitir que pessoas que colocamos no poder venham nos massacrar, nos destruir. Nós temos a força para esmagar todo o movimento criminoso, assassino, todo o movimento inescrupuloso, todo o movimento que hoje está atuando no Brasil. As medidas que foram tomadas para fazer com que o povo se sinta omisso ao mais básico da vida, que é o trabalho, o sustento, isso já é motivo para a gente mudar a situação. Quando eu falo de mudança, a única coisa certa é mudança. A mudança não é uma reforma. Quando essas pessoas falam de reforma, elas falam de permanecer no poder. Isso é o discurso político. Então, quando eles falam de reforma, eles falam de discurso político. E discurso político é manter as mesmas peças que se encontram. Desde 36 anos atrás, eles estudam a destruição de toda a estrutura governamental democrática. Algo correto, algo que assista o cidadão, algo que possamos gerar, que venhamos ter o prazer de pagar os impostos para sustentar aqueles que têm que prestar esse serviço para nós. Mas houve uma aceleração por parte dessas pessoas que vem de fora e que não é uma engrenagem interna, mas essa engrenagem interna é feita por cada um de nós. É preciso que cada um de nós venhamos entender o que está acontecendo, pelo menos à nossa volta, para compreendermos o que está acontecendo dentro de cada um de nós. Cada um de nós que eu falo eu, você, seu vizinho, e de forma que cada um de nós venhamos ter, pelo menos, a consciência de que devemos mudar, independente de quem esteja no poder. Hoje, no Brasil, a maioria das pessoas, eles não lêem, eles fazem uma cópia daquilo que alguém falou que tem que ser dito. Isso é na mídia, nas redações, isso é nos grandes jornais, isso é no sistema televisionado, isso é nas empresas, isso é todo aquele que se curva ao sistema. E esse sistema, ele não é o local, repito, a nossa esquerda, essa esquerda PC, PSOL, PT, essas pessoas são insignificantes. Suas ideologias são insignificantes porque acompanham o raciocínio comunista, que é o sistema político que mais matou gente no mundo. No mundo. Stalin tinha mania de conduzir as pessoas para locais onde não tinha água, luz, telefone, não tinha nada, nenhuma infraestrutura. Simplesmente deportava essas pessoas para lá e eles morriam no meio do nada, no meio do deserto, do nada. Do nada. Eles fizeram isso. Se fosse contabilizar, o comunismo matou mais gente do que todas as guerras juntas de todos os holocaustos
Eles mataram mais de 100 milhões de pessoas. E esses imbecis, me perdoe se eu estou ofendendo alguém, se alguém tem uma simpatia pelo comunismo, está completamente errada, mas é sua opinião e a minha opinião. E quando eu falo de imbecis, eu falo aquele que implantou, não aquele que acompanha que é possível a gente recuperar essas mentes destruídas. Mas essas pessoas são genocidas, são assassinos. Todo comunista é assassino. Não esses que têm uma simpatia. Repito, esses que têm simpatia é possível a gente recuperar. É só ler um pouquinho a história. E vamos ver o que aconteceu na forma que foi empregado no Brasil. Então, acompanhe esse raciocínio. Nós temos jornalistas, pessoas inteiramente que poderiam se... Quando repete tanto aquele texto que ele fica uma pessoa excelente. Ele diz de cor, de trás para frente. Mas eles não têm uma opinião pública, não têm uma opinião própria, eles não têm uma opinião definida dentro da situação real que está acontecendo no Brasil. Uma das coisas que nós temos que observar é que você tem que ter conhecimento. Conhecimento é algo que é obrigatório para você. É algo que você tem que... Largue o celular e comece a ler. Busque, gaste dinheiro. Gaste dinheiro comprando livro. Leia até bula de remédio. Mas entenda que o que está acontecendo no Brasil, para você mudar o que está acontecendo no Brasil, é preciso você entender o que está acontecendo à sua volta e ir um pouco longe. Largue as suas tendas, tenha conhecimento, busque se informar. Não permita ou se permita ser ignorante simplesmente porque você sabe ou conseguiu o seu diploma. Não, não faça isso. É a maior loucura você cair nesse sistema. Uma das coisas que você tem e que eu observo que as pessoas não estão mais buscando conhecimento. As pessoas preferem um celular do que livros. Mas se você conseguir ler, você vai conseguir compreender o que está acontecendo no Brasil, está acontecendo na sua cidade, no seu bairro. Por que as pessoas não se falam? Por que as pessoas não se comunicam? Por que as pessoas não conversam? Por que as pessoas não... Se você começar a entender o que está vindo de fora, você começa a mudar o que está dentro. Você só começa a mudar o que está dentro quando você começa a ter o quê? Conhecimento. Mas se você não tiver conhecimento, você não vai conseguir. Nós vamos continuar nas mesmas condições em que nós nos encontramos. A globalização de tudo. E por que devemos nos preocupar? Leia. Um livro que a maioria dos comunistas nunca leram, porque tem preguiça de ler. Karl Marx. Se você não tiver uma consciência boa, você desvia as atitudes, até mesmo o seu ponto de vista. Karl Marx. Eu creio que a maioria dos comunistas, de partido, de PC, PT, PRB, PP, e sejam os PPs, que para mim são quadrilhas, vocês nunca leram isso. São 1.500 páginas. Eu só estou com uma, mas os outros estão guardados. Porque eu estou lendo. Esses aqui, você nunca leram. Eu tenho certeza absoluta que nenhum de vocês que acompanham não leram. Por quê? No dia que vocês lerem isso aqui, vocês se libertam disso. Vocês só têm que ter conhecimento e ter uma consciência do que é certo. Vocês vão conseguir entender muito bem o que é que o Marx escreveu em relação a isso. O outro livro é isso aqui, A Segunda Declaração, um best-seller na China. Leia esse livro. Tá? Essa outra aqui, A Política, a História Secreta Ocidental. Leia essa. Tem outras versões muito mais interessantes que essa. Essa aqui é porque eu terminei, a outra eu estou lendo. O Propósito do Século XXI. James Martins. Leia esse livro. Esse livro fala, e não é, isso aqui é pesquisa, são pessoas extremamente inteligentes que escreveram esse livro. Isso vem, por que há mudanças e por que as mudanças estão acontecendo? Leia, não pegue celular não, leia, busque se informar. E a última, é essa aqui, a previsão do futuro. A previsão do futuro, ele fala sobre investimentos, não investimentos, fala sobre os propósitos das nações, o motivo da globalização, o que são bons, o que é ruim sobre a globalização, e fala muito mais sobre investimentos da saúde. Por que eles deixaram de investir na saúde no mundo? E a pior situação é que ainda a China vai enfrentar, ainda nessa década, que é justamente que
Outrora, em 1970, tinha os comunas, que eram assistência médica que eles davam a todos os camponeses através das estatais. Como eles acabaram com as estatais, acabaram também com investimentos dos comunas. E a maioria da população ficou sem atendimento. E obrigou as pessoas a economizarem um pouco do seu dinheiro, que não tem como economizar, porque o dinheiro não tem valor. E as pessoas lá, eles para se atender, eles têm que pagar. Então, tanto é que tem uma revista inglesa que fala que a China tem um sistema de pague ou morra, porque é o pior sistema de saúde do planeta e vai enfrentar uma crise enorme entre esses dias, esses anos, porque é 1 bilhão de pessoas que precisam ser assistidas. E na China, somente é assistida militares, pessoas do governo ou pessoas que trabalham em alguns estatais internacionais que têm essa assistência. Os demais não têm. Aqui tem pessoas documentadas, vidas que foram, pessoas que morreram com simples tuberculose, porque não houve atendimento. Porque chega no posto hoje, você tem 10 renminbis, aí o cara diz, não, então você vai morrer na porta do hospital. 10, que não chega a $2. 10. Essa aqui você não conhece, mas você admira a China. Esse idiota aqui de São Paulo admira a China, mas ele sabe a desgraça que está acontecendo lá. É tudo maquiado. O modernismo na China é extremo, mas a custo de pobreza, assim como o teu celular que você está usando, na África, para a pessoa extrair o material que sai da mina, é tanta gente morrendo de câncer por causa desse material que você está usando e você não sabe. Mas todo mundo, a maçãzinha quando sai, nossa, eu quero comprar. Mas a custa de sangue. O teu celular que você está usando é a custa de sangue. Lá na África, lê um pouquinho mais. Então você vai entender. Isso é uma parte daquilo que você começa a entender, começa a buscar, começa a compreender. E você precisa entender que você precisa mudar. É assim que a gente consegue fazer as mudanças e blinda, evita-se essa ladainha, essa covardia, essa lixeira, tá? Essas lixeiras que estão no poder, que estão recebendo esse lixo e estão jogando esse lixo em cada um de nós brasileiros. Fuja disso, informe-se, estude, busque os meios de compreensão. Não perca o seu tempo, porque você vai acabar sendo obrigado a viver dentro da desordem, praticar a desordem. E a desordem não é nada mais, nada menos que falta de entendimento. Porque se obriga com a pessoa se você não tiver entendimento. E é o que nós mais estamos vendo hoje. Falta de entendimento. Então, busque a informação. E as mudanças que nós queremos para o nosso Brasil começam dentro da informação. Não a informação que esses comunistas estão trazendo de fora, estão buscando com que as pessoas se apeguem à única esperança. A única esperança é você juntar, fazer uma nação coesa, uma nação justa, uma nação que possa trazer resultado, independente do que está acontecendo. Uma das coisas mais importantes que nós temos que ter, é uma origem de raça, uma origem de país. E isso começa quando existe uma carta magna que é respeitado por todos. Mas a nossa, lamento, ela está sendo esquecida, desmoralizada e ela está sendo rasgada diante de todos nós brasileiros. Um abraço a todos.